Está começando aqui mais um Na Real, episódio 2. Yas aqui na voz, tô com o Luquinha também. E hoje a gente está com um convidado especial, o Júlio. A gente trouxe ele para falar de uma temática específica que ele está seguindo da vida dele agora, mas ele tem um monte de experiências para dividir com a gente, né? Quem ele é também. Então vou dar voz aqui, né? O Luquinha é o nosso convidado hoje. Bom, para começar o nosso bate-papo, eu queria saber quem é você, de onde você veio, né? E como que começou a sua relação com a ayahuasca. Então, meu nome é Júlio, sou dirigente aqui do Flores do Japi. Minha jornada com as medicinas sagradas, com a ayahuasca principalmente, começou há 11 anos atrás, quando eu consagrei a primeira vez. E de lá para cá, venho estudando as medicinas, o rapé, a sananga, o cambô, principalmente essas medicinas que eu trabalho. Também trabalho com cogumelo, mas principalmente a ayahuasca, o rapé e a sananga. Aqui no Flores do Japi a gente tem uma equipe que trabalha junto comigo, um outro dirigente que é o Lucas, né? Também tem o Thales, o Bahia, a Lorena, a Sheila, o Ulisses, o Dia, Jé, falar o nome de todo mundo para não esquecer ninguém. O pessoal é firme. E o Youssef, que chegou para somar com a gente. Eu venho consagrando as medicinas para trabalhar o meu pessoal, para me desenvolver. E dentro disso eu descobri alguns propósitos da minha vida. E aí veio a ideia de abrir esse espaço, que também é despertar o propósito, né, da vida das pessoas que vêm aqui consagrar a medicina, e não só despertar esses processos, como também trabalhar dentro das curas, né, das pessoas determinadas, quem está com depressão, quem está com ansiedade, quem tem problema de casal, com mãe, com pai. Então a medicina ela é um processo muito amplo. E eu comecei a consagrar a medicina em um momento difícil da minha vida, momento que eu era dependente químico, que eu bebia muito, e eu conheci as medicinas de uma forma muito sutil, consagrava de 3 em 3 meses, então foi sendo um processo onde eu sempre me trabalhei. Hoje em dia a gente percebe que eu trabalho muito com espiritual dentro das medicinas, mas para me conectar com o espiritual, eu demorei 6 anos, né, consagrando as medicinas. E nesses 6 anos, eu só me trabalhei. Fui em busca dos meus traumas, em me conhecer, ver meus medos, minhas sombras, né? E depois de 6 anos consagrando medicina, a gente resolveu estudar aqui nesse espaço, no Flores do Japi, que já era minha casa, já desde sempre morei aqui. Meus avós moravam aqui. Então, quando eu comecei a consagrar aqui, eu fiz 1 ano de estudo, só eu e o Lucas, que é outro dirigente. Então, a gente se preparou. Esse 1 ano aprendemos o espiritual, que foi o ano que eu comecei a me conectar com a espiritualidade, aprender a ouvir eles e colocar em prática o que eles iam me falando, que era em relação à preparação desse espaço, de como que tinha que ser, onde que era a porta, onde que era o banheiro, onde que a gente ia fazer cada coisinha do espaço, cada firmeza espiritual. E depois de 1 ano, a gente abriu o Flores do Japi ao público geral. E muita batalha, muita luta, mas a gente fez agora em fevereiro 5 anos de casa, né? Então, como eu falei, o que a gente vem fazendo aqui é preparar um ambiente seguro, um ambiente acolhedor, para as pessoas poderem consagrar a medicina, saber que está consagrando num lugar onde não vai ter interferência espiritual, onde tem pessoas preparadas para dar amparo físico, para dar amparo psicológico, para dar amparo emocional. Então a gente procura ter uma pessoa que saiba né, da parte médica da coisa, da parte psicológica da coisa, que trabalha com a parte emocional. Então a gente vem formando essa equipe que é para receber as pessoas aqui, né, e poder desmistificar um pouco a ayahuasca, porque a ayahuasca é expansão de consciência. A ayahuasca é uma medicina natural, um chá
que já era consagrado, né, pelos índios. Tem relatos aí de mais de 5.000 anos, né, que já acharam ayahuasca. Então, as medicinas, elas estão aqui para curar, né? Não para a gente ter medo de expandir a nossa consciência e se conhecer. Sim. Então, é um chá natural e que na minha vida, assim, ganhou um lugar muito especial, e eu dedico a minha vida, assim, a isso, assim, a levar a medicina para as pessoas. Eu queria entender como que funciona o ritual. A pessoa chega aqui, existe uma triagem, como que funciona? Sim. Todo esse preparo. Sim, é muito importante essa parte, né? Para a pessoa consagrar a medicina, ela tem que estar apta fisicamente e mentalmente, né, para isso. Então, quando você chega aqui, tem uma ficha que você tem que preencher com seus dados, com informações médicas. E se a pessoa estiver apta realmente a consagrar a medicina, daí ela passa também por uma conversa para saber como funciona o ritual, saber que o ritual é individual, apesar de ser um ritual coletivo, cada um faz o seu processo individual. Então a gente explica como funciona dentro do ritual, pergunta se a pessoa está disposta a se conhecer e a ficar até o final do ritual, porque é muito importante que ninguém saia no meio do ritual, porque é perigoso, né, sair de medicina. Então, existe uma triagem e existe também como funciona dentro de um ritual. E as pessoas precisam estar cientes disso e estarem de acordo para participar do ritual. Sim. Já tem a permissão da pessoa, né? Quando ela decide vir, Sim. ela se abriu a se conhecer, né? Sim, assim, sim. até ela entender isso reverberar dentro dela. E esse processo do ritual mesmo, em relação com a música, a fogueira, o cenário, tudo, como que funciona? A pessoa chega, toma uma dose e... Dura quanto tempo? Dura quanto tempo? Explicar como isso. que é essa coisa de você entrar na força? Sim. O entrar na força é quando a gente sente realmente a expansão de consciência acontecendo com a gente. Então, quando a gente consagra a medicina, normalmente demora uma meia hora, 40 minutos, para a pessoa começar a perceber a expansão de consciência acontecendo. Então, quando a gente prepara um ritual, aqui no Fôlego, a gente faz rituais de mais ou menos 6 horas de duração, onde a gente consagra 3 portais da medicina. Sim. Então, quando você consagra primeiro, respirar, a gente fala para a pessoa tentar entrar num estado meditativo. É um momento da cerimônia que a gente costuma estar com músicas mais calmas, mais tranquilas, para a pessoa realmente interiorizar ali e sentir a força da medicina. Depois de 1h30, mais ou menos, a gente dá uma paradinha no ritual, pergunta como as pessoas estão, se está todo mundo bem, tá? Tem gente que não sentiu a força, alguém que quer consagrar o segundo portal, não é obrigado a consagrar o segundo portal, mas daí a gente serve o segundo portal para quem quer. O segundo portal é muito especial, porque dentro desses trabalhos, né, onde eu aprendi era no caminho vermelho, né, o xamanismo mesmo. E esse segundo portal é um portal que a gente dedica aos nossos ancestrais. Então é um momento onde a espiritualidade se faz muito presente no trabalho dos nossos ancestrais. E depois que a gente vive, são umas 2 horas, 2h30 dessa força, a força começa a amenizar um pouco e a gente oferece mais um portal, o terceiro, que é um mergulho mesmo para quem já conseguiu se resolver ali, está bem. E aí tem a oportunidade, né, de consagrar esse terceiro portal, que a gente serve mais ou menos faltando umas 2 horas e pouquinho, porque é um tempo hábil para quando eu terminar a cerimônia, a pessoa já está bem. E é importante essa informação, por quê? Porque a gente percebe que a força da ayahuasca, ela sobe e desce numa média em torno de 2 horas. Então, não tem esse perigo de, não vou voltar, sabe? A medicina, ela vai te levar nas alturas e dali, quando você está no pico da força, em 10 minutos você vai estar um pouco menos. Mais 10 minutos você vai estar um pouquinho menos. Em 10 minutos um pouco menos. Sim. Então, quando chegar 2 horas de trabalho, você já vai estar, às vezes você está na força, claro, mas você já vai estar
E as músicas já vão trazendo também um ambiente mais calmo. Quando acaba a cerimônia, né, tem um rezo, tem o que eu converso ali com as pessoas, o que eu falo, que também é o momento, né, da pessoa ir voltando, ir aterrando. Então, normalmente quando acaba a cerimônia, tá todo mundo já... Igual quando começa também, que esqueci de falar, mas eu também faço um rezo, uma abertura do trabalho e converso com as pessoas, que é uma parada que também ela traz essa tranquilidade. Pra galera, tipo, ficar confortável. Normalmente quando a pessoa chega, ela tá meio apreensiva, principalmente a primeira vez. Mas depois que a gente bate um papo ali que vai deixando aquilo mais leve, normalmente quando eu vou começar a cerimônia eu falo, e agora, tá melhor? A pessoa, não, agora eu já tô mais calmo, tô de boa. E quando eu nunca consagrei, né, mas eu conheço muita gente que consagra, e tem bastante relatos de, por exemplo, que eu acho que é uma visão das pessoas que também não tem, né, que não consagraram, não tiveram experiência, que essa coisa de passar mal, de vomitar, enfim... como que essa coisa na visão da medicina? Sim, essa parte é muito importante dentro da medicina, porque a gente nem fala passar mal dentro da força, né? A gente fala de fazer limpeza. E realmente é muito isso, porque dentro das cerimônias a gente chega carregado. Mesmo que eu tomei um banho de erva em casa e tal, mas aí vem pra cá, pegou trânsito, não sei o que, chegou aqui. A gente já chega com um pouquinho de energia. E normalmente a gente chega com mais, né, do que um pouquinho. Se eu pegar um pouquinho de trânsito e chegar aqui bem puta. Então a gente chega já com essa energia. E a medicina, quando a gente consagra ali, a nossa consciência se expande, ela vai tentando eliminar tudo que tem. E vem de diversas formas. Às vezes a pessoa chora, às vezes a pessoa gargalha, às vezes a pessoa vai no banheiro, faz xixi, vai fazer o número 2. Mas as que as pessoas têm mais medo é o vomitar. Né? E o vomitar é um momento muito sublime da medicina. Comigo acontece pouco de eu fazer esse tipo de limpeza, mas quando acontece eu agradeço demais. Porque quando a gente está consciente, presente nesse momento, cada um tem um pautinho aqui que é o nosso amiguinho, né, que fica com a gente. Quando você está fazendo a limpeza ali, se você está conectado, de olhos fechados ali, cada vez que você consegue saber o que é que você está descarregando, o que é essa energia. Isso aqui é quando eu errei com a minha mãe, isso aqui é olho gordo, isso aqui é não sei o quê. Ódio, cada coisa que você está vomitando ali, você está realmente sentindo. O que quando a gente chora, por exemplo, numa cerimônia. Eu gosto muito de dar esse exemplo porque muitas vezes as pessoas choram durante a cerimônia. E, meu pai morreu. O meu morreu há um tempo, né? Então, quando eu fazia a cerimônia, eu chorava, só que eu não percebia que eu estava realmente fazendo uma limpeza. No outro dia, a saudade do meu pai era igualzinha a que era um dia antes. E quando eu comecei a ter consciência daquele momento que eu estava chorando, que eu estava descarregando as minhas emoções, que eu estava ali conectado com essa energia do meu pai, eu comecei a perceber que no outro dia eu estava com saudade do meu pai, mas estava menos. Estava mais tranquilo, eu tinha descarregado um dia antes. E aí isso, quando eu fui tendo essa consciência, em vários outros atos, em crise de riso, em movimentos, às vezes dançar também, sabe? Dentro da cerimônia é gostoso, porque você balança o corpo, você vibra, e isso também liberta você de energias. Então, tudo dentro da medicina acaba entrando nessa limpeza, que é um momento ótimo de acontecer. Quem faz limpeza normalmente não está sofrendo, quem está fazendo limpeza está agradecendo de estar fazendo, está falando, nossa, que gostoso, tá sentindo meu estômago mais leve, tá me sentindo mais leve dentro da cerimônia. Então é meio que um mito. Esse ruim de passar mal, esse passar mal, para quem tá dentro das medicinas, quem já conhece, acha muito bom. Por isso que eu sempre falo, consagrar a medicina é importante se permitir pelo menos 4 vezes. Porque na primeira, às vezes vem pouco, ou às vezes vem muito, ou às vezes a gente só não entendeu ali o que está acontecendo. Então, quando a gente já passou da 4ª vez, a gente começa a ter mais consciência sobre o que está acontecendo com a gente ali mesmo. E aí percebe que, mesmo que parece ruim, está sendo bom. Está vindo para libertar a gente de alguma coisa. E como que
que você enxerga nas pessoas que frequentam aqui e fazem igual você está fazendo, sabe, que é o acompanhamento? Sim. Depois dos rituais, você tá querendo dizer? Eu tô acompanhando. Como que você, na sua posição, enxerga o processo de cura dessas pessoas, assim? Como que isso chega para você? É muito legal também, tipo, é uma das coisas que eu mais amo fazer, né, que é o retorno, né, que é o feedback para as pessoas saberem que tá dando bom para a pessoa, que tá sendo legal para a vida dela. A ayahuasca, quando a gente consagra ela, a gente recebe muitas missões ali e eu não costumo chamar ninguém para consagrar. Tipo, provavelmente eu nunca chamei o Youssef para consagrar. Então o que a gente faz? A gente mostra com as nossas atitudes, como a gente transforma a nossa vida. Então, como ficou nítido na minha vida, como eu me transformei, de quem eu era para quem eu estou me tornando, isso chama outras pessoas. E ela realmente, a medicina, ela vem trazendo transformação, porque como eu falei, se você consagra a medicina e você recebe um direcionamento para a sua vida, você precisa fazer isso para você melhorar. Se você não faz, quando você toma medicina, aí vem o mesmo processo, você não passa aquele processo, você fica preso nele até você fazer aquele processo. Então a medicina, ela vai te induzir a evoluir. Então quando as pessoas vão tomando, o Will, por exemplo, vai estar tomando há uns 3 meses, né, direto? Aí 4, acho. 3, 4 meses, né, com uma frequência legal de medicina. Mesmo as pessoas que estavam perto dele, que tinham preconceito, começam a perceber nele a mudança. Que não precisa ser, ele não precisa ir lá e falar para a pessoa, não, cara, é bom a medicina. Ele mostra com gestos, com atitudes, que isso está mudando a vida dele. E eu sinto assim muito que essa expansão de consciência só pode trazer coisa boa pra gente, porque como a gente está usando uma parte da mente que a gente não está acostumado, se a gente está feliz, a gente expande essa felicidade. E quando a gente expande essa felicidade, a gente entende por que a gente está sentindo a felicidade, o que poderia fazer a gente perder aquela felicidade, a gente valoriza, é sempre um momento presente ali. Então eu acho que é mais ou menos isso. Vai captar o que vem do chá e aprender. Eu acho que tem uma parada que é curioso, que toda essa intro, assim, vamos dizer, que ele trouxe, tá só, parece que para penetrar num lugar que é bem bloqueado. São perguntas assim, oi, vomitar, oi, não sei o que. É difícil de você chegar num ponto de refletir de fato do que você está fazendo. A gente está aqui primeiro quebrando um preconceito, né? Ele começou falando sobre como é bom para ajudar numa depressão, né? Colabora no desenvolvimento, num casal. Mas, por exemplo, as 2 vezes que eu vim parar aqui, eu vim no ápice, eu tava dentro do tubo, assim, sabe? Tava bem na vida, assim, feliz, com minha família, com minhas conquistas, e eu vim e sempre tive um lugar de expansão em mim, não era um lugar de exato, imediato de resgate, você entende? De trazer eu de volta. Eu já tinha voltado de uma escuridão, fiquei bem o suficiente para chegar até aqui, acho que foi. E tem esse lugar uma força que exige ali uma quebra muito forte de paradigma, você vir falado, porque parece às vezes que o cara esse cara tá falando meio loucura, você fica desconfiado daquilo, o que é isso, esses caras tomando. Mas eu acho que é pela expansão que fala do mental, quando bate isso as pessoas ficam assim, porque não passa a ser uma cultura, você segue. Se isso te expande, isso você vai aplicar pra vida. Então assim, é como se você ficasse explicando pra que eu teria que praticar uma yoga, por exemplo, o que tem de benefício? Posso falar um Ele falou de nunca convidar ninguém. Eu sou um cara, eu te chamei. Minha irmã. Eu falei, vamos lá, não, a parada
Porque eu tenho esse negócio também, eu descubro umas coisas legais e eu sinto compartilhar. de compartilhar. Não, e eu também Ele tenho já esse tem muito receptor cuidado, curioso. até porque ele tá ali numa outra posição aqui. Eu até acho. queria entender como que é essa questão do estigma, né, das pessoas. Pensando no Brasil, um país que é, enfim, totalmente cristão, né? Cheio de ser humano. Cheio de ser humano, mas com essa coisa, qualquer outra religião ou manifestação de espiritualidade que não seja essa, sofre algum tipo de estigma. E como que é esse daí pra vocês? Como que você sente isso? Sobre o que o Sérgio falou, assim, né, só concluir, tipo assim, que o que eu entendo assim, que não precisa estar mal pra contratar a pessoa, Não, não né? precisa estar O mal. convite da minha casa, quando você tá bem, chega aí. Não, chega e começa. Se você Bem conseguir também. explicar isso pra pessoa de uma forma. Mano, é tão bom que às vezes você vai ver em mim ou eu vou te convidar pra você também Sim, tá e essa parada, né, do estigma também que eu acho muito legal, porque a gente é uma casa de xamanismo, né, e a gente se considera universalista. Sim. Então a gente trabalha com Jesus Cristo, a gente trabalha com Shiva, a gente trabalha com Ganesha, a gente trabalha com Oxóssi, com Iemanjá. Então a gente acaba misturando um pouco as coisas, né? E dentro desse misturar que veio o estalar para mim, que não é que a gente mistura, Sim. é que a gente não separa. Justo. Todo mundo junto. É o que já é, porque assim, o que separa a espiritualidade são as religiões. Sim. Eu vou usar essa espiritualidade na minha religião, eu vou usar essa espiritualidade da minha religião. E a gente aqui no Flores, a gente tenta não separar essa espiritualidade. Toda a espiritualidade que chega até a casa, se apresenta pra gente e mostra para quem veio trabalhar, a gente recebe com amor, com carinho e deixa ajudar as pessoas também. Então, né, é um desenvolvimento espiritual que a gente vem fazendo também para aprender a descobrir o que é espiritualidade boa e o que é espiritualidade que vem para atrapalhar. Sim. Mas, quando a gente tem uma casa onde a gente já afirmou a espiritualidade, igual a nossa casa tem os nossos guardiões, né, só chega o espiritual que é bom. Sim. Só o que eles permitem que chega. Então, nossa casa, quando a gente começou, que a gente nem entendia nada de espiritual, se apresentou como o patrono da casa, o arcanjo São Miguel, por exemplo. E foi uma espiritualidade que muito forte, que ancorou o nosso trabalho por muito tempo. E depois que a gente foi aprendendo, se apresentaram alguns Exus, pombogiras, que já são espiritualidades ou de Umbanda, ou de Quimbanda, ou de Candomblé, que é uma pegada mais brasileira e afro, né? Sim. Sem uma pegada europeia, por exemplo. E aí a gente foi aprendendo a afirmar esses pontos, trabalhar com essas energias, e aí foi fazendo uma fortaleza espiritual, onde a gente consegue bloquear Sim. a espiritualidade negativa e expandir e dar mais força para a espiritualidade boa. E a espiritualidade, no meu modo de ver, são os nossos ancestrais, né? E ancestrais nossos que normalmente até já estavam com a gente nesse mundo espiritual. Sim. A gente estava junto lá, e aí fala, agora é sua vez, você que vai descer lá. Você que vai trabalhar. E você vai ter que lembrar do qual é a sua missão lá. Sim. Então, quando eu comecei, né, a trabalhar muito com isso, eu fui tendo revelações que aí chega louco no lugar que tem gente que fala, nossa, cara, acho que ele é meio louco. Sim. Que ele tá falando que ele lembrou de contratos que ele fez em outra vida. Sim. Que ele lembrou do que ele veio fazer na Terra. Mas a medicina, ela tem muito dentro de um templo, de um lugar onde você estuda a medicina, onde você se desenvolve com ela, onde você pesquisa ela, você vai se descobrindo. E aí a gente vai descobrindo que a gente combinou, sim, de vir pra cá. Sim. E de fazer o que eu tô fazendo aqui agora. E que tem pessoas que precisam vir para me ajudar, sabe? Só que essas pessoas ainda têm dificuldade de perceber isso, né? Mas é uma missão que a gente tem aqui, porque que a espiritualidade que me acompanha me traz é que eu tô aqui só para construir esse lugar. Sim. E quando eu acabar de construir, vai chegar o meu momento de fazer a minha passagem, e aí vai seguir quem vai fazer isso aqui acontecer, que vai ser as próximas gerações.
Então a gente vem, né, honrando o que meus avós fizeram, que foi deixar esse lugar pra gente, esse sítio, que foi não à toa nesse lugar, porque meus avós, eles têm outras propriedades, deixaram outras propriedades, mas era para ser aqui. Sim. Então, honrando o que eles vieram para fazer, né? Num contato espiritual que eu tive com meu avô, e ele falou, uma das minhas missões na Terra era deixar esse espaço para ser o Flores do Japi. Então, é muito legal isso, de eu poder entender o que eu vim fazer nesse lugar daqui. Sim. E despertar os outros irmãos também para poderem viver o propósito deles na Terra. Mano, eu fiquei pensando. Não, pode ir. Pensando nessa coisa que você falou, que tem como se fosse um leque de espiritualidade aqui, né? Várias egrégoras espirituais. Como que funciona esse calendário? Tipo, hoje a gente vai trabalhar com essa energia, o outro fim de semana outra. É isso. Puxa até um gancho pelos rituais que rolam, né? Pra você também ter essa abertura. De dividir com a gente. Temáticas, né? Às vezes as pessoas me mandam assim, agora, por exemplo, a gente tá dia 19, 20 de junho, né? Aí, as pessoas ficam me mandando mensagem, tem agenda de julho, de agosto? Aí eu falo, vocês ainda não tem, porque todos os rituais que a gente faz, eles são direcionados pela espiritualidade. Então, a maioria dos trabalhos eu recebo qual é o próximo trabalho, e normalmente é da espiritualidade que me acompanha mais de perto, que é o seu Zé Pilintra e o Exu Pantera Negra. Um dos dois, no trabalho, ele vem e fala, próximo trabalho que vocês vão fazer vai ser nessa temática. Então, eu normalmente eu não sei. Eu falo para eles, pelo menos passa do mês, né? Sim. Mas aí você abre. Às vezes eles passam de 2 meses. Às vezes eles passam de 2 meses ali e tal, que fica mais confortável pra gente, assim. Mas normalmente o desenvolvimento que eu faço, que é semanal, ele passa só no dia que eu tô fazendo ele passa qual é o próximo. Entendi. Ele vai devagar. Ele não vai soltando tudo de uma vez, não. Ele não é freak do trabalho, né? Loucão do trabalho. Não é workaholic. Não. Mas essa temática, assim, ela não é muito escolhida por nós, não. E já aconteceu várias vezes da gente falar, não, vai ser isso que eu vamos quero fazer o que a gente quer. E aí a gente fazer e perceber que não era pra ser. Sim. Certo. Existe então bem um respeito. E tem uns formatos aqui, acho que de cerimônias, né, aqui do Flores. Mas eu fui acolhido aqui em um tipo de cerimônia. Eu cheguei, me senti seguro para poder fazer isso, porque foi uma cerimônia individual, né, onde prepararam tudo para mim ali. Chegaram, tinha os guardiões aqui, todo mundo deu essa atenção. E demorou um tempo até eu falar para ele, pronto, eu vou, porque para mim tinha muito parte ali desse aprendizado, desse desenvolvimento, desse processo que era denso, sabe? Eu acho que eu percebia que eu precisava desse espaço obrigado, para que eu não esbarrasse no outro, não atrapalhasse o processo do outro. E aí depois eu comecei a perceber que não tem como eu habitar aqui. E comecei a perceber um outro poder também. Você pegar carona no progresso de alguém, sabe? Tipo, as pessoas descobrem umas coisas muito simultâneas. Isso é muito curioso também. Eu acho que você percebeu que naquele momento me conectei muito com tal tipo de reflexão, assim, comecei a pensar na época que eu era criança, sei lá, e aí se encontra aquele pensamento e como também estava conectado nisso e tal. É óbvio que são gatilhos, às vezes da música, são gatilhos mas você tá aberto, é receptivo. Mas você percebe que existe uma sincronicidade além do óbvio, né? E acho que é bem legal. Então tem esse formato, e aí tem as temáticas, eu acho que é o legal. Você começou a falar que tem um formato que foi especial pra você, mas tem os rituais abertos. Tem o formato abertos. aberto, que vem aqui o pessoal de sábado, né? Aí a gente faz a fogueira, eles fazem a fogueira. E, é pessoal de várias tribos diferentes. E cada um tem uma temática. Eu acho que de desenvolvimento, que é um terceiro tipo, que são um grupo de pessoas que vêm de 15 em 15 dias. Tem 2 grupos. Então,
toda semana tem um alterna, né? E eles vão desenvolvendo as temáticas, tipo assim, vão fazer isso, xamanismo africano, né, que vai ser da outra semana. Então teve um xamanismo nórdico. E é um lugar de pesquisa, a gente sabe da nossa... a gente, né, eu me incluo porque, pô, me sinto muito obrigado aqui, mas eles percebem, na hora que eu vejo aqui o Flores, o Ju, os Guardiões, eles percebem que eles estão chegando num território que não é deles, Não, tipo assim, mas com respeito, e pedindo licença e tentando aprender. Mano, eu acho que tem esse lugar do... lógico, vai vir alguém e vai falar, você não pode pôr um dread nesse cara branco, né? Tipo assim, ou sei lá, você não pode fazer isso, pintar o rosto, você não é índio. Pô, eu acho que eu consigo perceber que existe esse perigo, essa confusão, essa agressão, às vezes. As pessoas pegam, invadem uma coisa, pegam uma identidade, sabe? Você fica bravo. Mas dá pra sentir, pelo que ele descreveu mesmo, que ele tem um respeito. Ele não tá fazendo um ritual aqui só porque é um feriado ou é porque é São João, que não tem nada a ver. Mas assim, pegar uma temática e ficar comercializando isso de uma forma desrespeitosa. Ele tem todo um... Você sente isso no lugar, né? Quando você chega aqui, principalmente, né? Que a gente tá falando de Flores. Sim. Mas assim, dá pra sentir isso tudo. Ele tem um respeito. Oh, yeah. Pelo que ele tá fazendo. Então, pô... Vocês estão sentindo? Vocês estão sentindo, não é? Estou sentindo, já deixa o like, o comentário. Deixa o like, já deixa o like com respeito, então. Mas assim, eu também vim aqui participar do Flores, tive minha experiência aqui com vocês, num ritual fechado. Eu senti o poder mesmo do chá, dessa expansão, de você se permitir conhecer. Você nunca mais voltou, né? Eu nunca mais voltei, mas assim, não por desrespeito nem nada, mas existe esse tempo também, tipo, eu tava... Não, eu tava brincando. Pra mim, assim, muita coisa balançou energeticamente em abrir, então eu tô lidando com isso primeiro, e eu tenho esse tempo, quero voltar, mas eu não me senti pronta a fazer, não, semana que vem eu tô lá. Mas eu senti tudo isso do chá e até queria trazer que você serve, tem os tempos da cerimônia, você serve num copinho, dividir que o chá, gente, não é gostoso, então, tipo, eles não ficam tomando recreativamente. Vamos dar uma olhadinha. Não é chazinho de moranguinho, não. Tem um negócio sério pra tanto que eu não sei nem como que é pra você comercializar, como que você traz, como que eu nem sei se... Não tem comercializar isso aqui, né? Não que ele comercialize, mas como que é pra ele trazer isso, como que você chegou a ter esse contato. É legal esse assunto, porque a gente aqui no Folha, a gente não vende medicina, né? Mas a gente precisa comprar a medicina, né? E existe várias formas de comprar medicina. Se você digitar no Instagram ayahuasca para comprar, você acha no Google. Mas é aquelas, né? Só que o jeito que a espiritualidade me guiou, o jeito que eu aprendi a comprar a medicina, é o que? A gente acha uma família no Acre, né? Um pessoal que trabalha com medicina e que precisa de ajuda. Certo. Então a gente auxilia eles com dinheiro, para eles poderem ter uma vida mais confortável lá, mais digna, porque lá é difícil. A gente foi para lá, viajar para lá e não é fácil lá. Fazer o pintinho lá. E eles, né, mandam a medicina pra gente como forma de gratidão pela ajuda que a gente tem com eles. É uma troca. Então acaba sendo uma troca. É uma comercialização, existe muito comercialização, mas aqui no Flórida a gente procura fazer dessa forma. Trabalhar com alguém que a gente foi pra lá, a gente conheceu a pessoa, a gente sabe que a pessoa tá precisando de ajuda. Inclusive essa semana me mandou uma mensagem um amigo meu, tô com medicina para vender aqui, um amigo meu que tá precisando de ajuda. Eu falei pra ele, eu posso até pegar para ajudar, mas assim, eu pego de um outro irmão e tal. Aí ele falou, não, se você pega desse outro irmão aí, pega com ele lá, porque ele tá precisando lá também, e se você tá ajudando, tá certo. Então, né, para essa comunidade ayahuasqueira,
É continuar isso, né? funcionando. E é muito importante que a gente plante. Aqui no Folha a gente já está começando. Aqui, Fazer o cultivo. mas é importante e que a gente ajude eles a plantar lá também. Maneiro, continua. Porque, Por mais que você vai plantar, você vai deixar quem de... faz a ayahuasca lá precisa que tenha esse pó, precisa que tenha folha. Então, às vezes, né, mandar umas mudas para eles lá, eles mesmos, né, eles compram lá a muda. E aí precisa de um espaço, um terreno para eles poderem plantar também lá, porque não dá para sair plantando lá, porque lá tudo tem dono também, é igual Sim, aqui. outra... Então, Confusão. é importante ter essa consciência de que a gente precisa plantar a medicina, porque se não plantar a medicina vai chegar uma hora que Vai esgotar, que né? vai acabar. E o jagube, por exemplo, que é o cipó, quando a gente planta ele, é no mínimo 7, 8 anos para poder colher Caramba. ele. Então é um tempo É um processo, grande, então precisa estar plantando para esse ciclo não acabar, porque com essa comercialização que a gente estava falando da medicina que existe, o pessoal está desenfreado, buscando cipó no meio da mata. Sim. E eles lá, eles sabem onde tem, só que quando a gente foi, já é mais difícil de achar. Que já começou a chegar Porque o pessoal tá com pegando space, mesmo. E tinha alguns que eles sabiam onde tava, vamos ali que eu sei onde tem um cipó. E chegava lá, não tava mais lá. Alguém já tinha ido lá e pegado. Sim. Então acaba que você tem que ir pro meio da mata e caçar o cipó. Ou seja, até nesse meio, por mais que tenha o tabu e seja meio místico ainda, você vê que a galera tá pegando planta Tem lá. comercialização, Tá catando lá com respeito. Sim. Ah, o... Quando ela... Vou dar intercâmbio de respiro. Palmas pela... Eu queria saber, assim, como que uma pessoa que tem interesse em consagrar pode encontrar um lugar e saber que é um lugar bom, assim, tem algumas coisas que ela precisa prestar atenção para não cair num lugar que seja furado, assim. É importante você saber se a pessoa consagra, por exemplo, se eu procurar uma casa, eu procurar saber há quanto tempo essa casa funciona, se essa casa tem alguém que eu conheço que já foi lá, se tem relatos de como é o trabalho lá. Eu ia tentar também conversar com o dirigente da casa, com as pessoas que trabalham na casa, para entender como funciona, porque é importante que a gente consagre em lugares que são templos. Sim. Assim, uma das minhas essências assim, é isso, ser um templo. Eu vejo que tem muita gente que aluga um sítio e fala, nossa, eu vi um sítio muito lindo, vamos fazer um ritual lá. Aí vai e faz o ritual lá. Só que daí não dá essa segurança espiritual do lugar que é para aquilo. Porque aí você imagina, uma semana antes, nessa chácara que você alugou, teve uma festa. Sim. E aí o que teve nessa festa? Exato. Quais A base energias do lugar trabalharam não tá, lá? né? O que fizeram para limpar essas energias que estavam lá? Então, assim, quando você trabalha, é importante ir consagrar um tempo. Numa casa que já tem um tempo funcionando. Claro que vai ter casa que está começando, mas daí quando você já conhece as pessoas da ayahuasca, você vai saber, tá abrindo um tempo ali, aquele cara é confiável, vamos lá. Eu mesmo, eu visito muitos templos. Antes de abrir aqui, eu fiquei 1 ano também indo em cerimônias em casas diferentes toda semana. Então eu fui em muitas casas despreparadas e muitas casas preparadas. Sim. E nos dois ambientes eu aprendi muito para Maneiro. fazer o nosso espaço aqui. O que eu percebi que estava despreparado lá para me não deixar aqui. Sim. E o que eu percebia de preparação que tinha nos outros lugares que precisava ter aqui também. Então é muito importante que a gente realmente converse e tente saber como funciona a casa. Até porque às vezes uma vibe que você vai gostar, né? Não, você trabalha só com essa energia lá, Não quero. não quero, eu queria uma outra coisa assim. Então tem gente que fala, eu prefiro só, por exemplo, o Santo Daime. Então eu não vou lá no Flores, porque no Flores
tem o trabalho de Santo Daime uma vez, 2 vezes no ano, por exemplo. A maioria dos outros trabalhos eles vão indo em outras temáticas. Então, assim, cada um vai ter que achar uma casa assim que goste, né? Se identifique. Que se identifique. É como se você estivesse procurando uma religião que não encaixa, porque não seria, né, um tratamento espiritual, mas é como se você estivesse procurando uma religião. Às vezes você vai em várias casas que praticam do mesmo da religião, mas você encontra uma que mais te agrada, né? O perfil ali do pessoal, como guiam, como... Sim. E aqui o pessoal é bem aconchegante, né? Quem quiser, gente. Mas você divulga isso de uma forma aberta. Eu sei que você falou aqui já que não convida e tudo mais. Mas assim, o Flores em si existe como uma casa aberta? Sim. A gente divulga os trabalhos, principalmente no Instagram. Maneiro. A gente faz um convite, Beleza. né, para quem sentiu o chamado. Mas é muito importante, eu sinto, essas divulgações que a gente faz dos trabalhos, porque, por exemplo, aqui na cidade que a gente está, Cabreúva, é uma cidade pequena, e tem gente que consagra aqui e não sabe que tem Entendi. a gente aqui. Então, às vezes, precisa sair daqui para consagrar. E aí eu acho importante que a gente divulgue para as pessoas saberem que a gente faz esse trabalho aqui, que a gente faz um trabalho sério, que a gente trabalha com as medicinas da floresta, que é uma outra forma da gente buscar cura pra gente, sem ser só tomando remédio, só se drogando, né? E sim procurando um caminho mais leve. O Will, agora que você pode ficar apontando pra gente colocar o arroba daqui, Flores de Japi aqui, gente, em algum lugar o editor vai colocar. O editor tá assim pra mim. E aí, pra gente divulgar aqui o Flores Claro, de uma forma... da hora. É nóis. Gente, eu adorei o bate-papo. Top. Não, adorei a conversa de saber mais de perto, né? Ter o contato com você, Sim. de poder ter dividido com a gente mais aberto. Obrigada por ter participado. Agradeço também. Tá aqui junto. Não E sei o se- Will, né, que fez um corte aqui, ficou Não, foi no corte. desfilando com a roupa dele. Ele veio só do pra ficar mais Japi, bonito, do Flores. sabe? É Só pra aqui, dar National Geographic. Ele tá aqui com Motherfuckers, Flores, vocês não, né, vocês O começaram Youssef, ele fica falando eles, ele fala nós, depois ele fala eles, mas é nós. É nóis. É nós, é parte, é nós. Fazemos parte dessa história. Gratidão. Gratidão, pô. Valeu, meu irmão. Aí, meu irmão. I'm gonna